Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e nesse encontro nós vamos estudar a Lei Maria da Penha, sobre a perspectiva da jurisprudência do STJ. Ao todo, nós vamos estudar nesse encontro 10 teses jurisprudenciais fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa lei tão importante que visa, sem sombra de dúvidas, proteger a mulher vítima de violência doméstica ou familiar. Então, a partir de agora, nós vamos pegar e verificar a primeira tese fixada pelo STJ, que tem um estreito laço com os primeiros artigos da Lei 11.340, a famosa Lei Maria da Penha. Então, confere comigo aqui a primeira tese, então, fixada pelo nosso Tribunal Superior. A Lei 11.340 de 2006, denominada Lei Maria da Penha, objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Então, essa primeira tese aqui, na verdade, ela vem ao encontro do que disciplina o artigo 5º da Lei 11.340 e também o artigo 7º. É importante eu frisar para você que o artigo 7º, por exemplo, ele conceitua as formas de violência que nós podemos ter em situações práticas praticadas contra a mulher no ambiente doméstico ou familiar. A legislação fala em violência física, a legislação fala em violência psicológica, violência sexual, violência moral e também fala sobre violência patrimonial. Esse artigo 7º é importante você anotar e depois dar uma conferida. Ele traz ali 5 situações, portanto, mas não se engane, trata-se de um rol exemplificativo de violências. É possível da gente encontrar em outras legislações a violência processual, a violência política. Então, nós temos ali na Lei Maria da Penha um rol exemplificativo, porque a partir do estudo de outras leis, você encontra também outras formas de violência. Essa processual, por exemplo, ela vem prevista na Lei Mari Ferrer, da Mariana Ferrer, aquele caso emblemático em que a vítima acabou sendo colocada diante de uma situação extremamente constrangedora e desagradável numa audiência de instrução. Essa lei Mariana Ferrer, ela promoveu uma alteração bem significativa também no Código de Processo Penal, de modo que, a partir dela, os magistrados, membros do Ministério Público, promotores, os advogados, defensores públicos têm que tomar uma cautela no momento em que vão ali ouvir a vítima de um delito sexual. Não ali constrangendo ela, não fazendo alegações ou imputações que desabonem a palavra dela, que gerem um constrangimento enorme, porque senão nós vamos ter ali um processo nítido de revitimização, que é a vitimização secundária, que é anunciada pela criminologia que nós temos aí nos livros de direito. Então, nós temos aqui uma preocupação em evitar que a vítima seja novamente constrangida em razão da prática daquele delito. A Lei Mari Ferrer, ela protege a vítima dessa vitimização secundária, que é uma hipótese de violência processual, para além dessas hipóteses que você tem na Lei Maria da Penha. Entendeu? Então, vem aqui comigo e, destaco para você também no slide que nós temos não só a questão de violência física, né? Muita gente se equivoca, mas como eu disse, aparece violência sexual, psicológica, mas inclui-se ali também o dano moral ou patrimonial. Show de bola? Então essa é a primeira tese fixada pelo STJ a respeito dessa lei tão importante. Agora eu quero apresentar para você uma segunda tese que despenca nos concursos públicos, é uma tese que pode aparecer no exame de ordem, então para quem está se preparando ou está estudando essa disciplina ao longo da faculdade, é importante você saber de que não é necessária a coabitação para a aplicação da Lei Maria da Penha. Olha só comigo a segunda tese fixada pelo STJ que tornou-se até súmula. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei Maria da Penha,
não se exige a coabitação entre autor e vítima, súmula 600 do STJ. Isso significa dizer que, atualmente, é pacífica a orientação de que é possível aplicar a Lei Maria da Penha, ainda que você esteja diante de um relacionamento de namoro, tá bem? Porque não se exige o quê? Que ambos os protagonistas, tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo, estejam debaixo do mesmo teto, convivam no mesmo lar, tá bem? Isso é dispensado pela jurisprudência e, inclusive, isso é destaque também na própria redação que você encontra lá na Lei 11.340. Então, é bem importante essa tese aqui, porque reforça que a Lei Maria da Penha, ela é perfeitamente possível aplicar num contexto de violência em que um ex-namorado agride a ex-namorada por conta do relacionamento prévio, por conta de ciúmes ou qualquer outra motivação, entendeu? Ainda que eles não sejam domiciliados no mesmo endereço, não tenham convivido embaixo do mesmo lar. Tudo bem? Então é dispensada a coabitação. Uma outra tese também que eu quero destacar para você, em terceiro lugar, é a seguinte: a agressão do namorado contra a namorada, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, está inserida na hipótese do artigo 5º, inciso 3º da Lei 11.340 de 2006, caracterizando a violência doméstica. Então você vai perceber aqui comigo que essa terceira tese vai reforçar a nossa segunda tese, de que é dispensada a coabitação. O STJ entende perfeitamente possível a aplicação da Lei Maria da Penha nesse tipo de contexto. E não só naquele típico caso onde você tem um marido violentando a esposa ou um companheiro violentando a companheira dentro de uma união estável. Perfeito? Então é perfeitamente possível a gente trabalhar com a Lei Maria da Penha nesse contexto aqui também. A próxima tese, a quarta tese que eu te apresento nesse encontro, é a seguinte, que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Inclusive, esse entendimento foi cristalizado no enunciado da súmula 589 do STJ. Então veja aqui comigo, cogitar a aplicação do princípio da insignificância não dá no âmbito de crimes ou contravenções praticados com violência contra a mulher, nesse contexto que a gente está abordando. Lembra que o princípio da insignificância, ele decorre do princípio da intervenção mínima, que o direito é fragmentário, que o direito é subsidiário, mas uma coisa que você tem que ter em mente aqui é que ele não é compatível com esses delitos aqui dessa natureza. Então o juiz não pode, por exemplo, identificando ali a lesão provocada na vítima, falar: ó, essa lesão é irrelevante, é insignificante, nem sequer provocou um abalo relevante à integridade física da vítima. Não, ele não pode trabalhar sob essa perspectiva de eliminação da tipicidade material. Então, ele não pode aplicar o princípio da insignificância. Tudo bem? Inclusive, aqui no canal nós temos uma aula específica sobre 20 teses do STJ a respeito do princípio da insignificância. Vou deixar um card aqui relacionado para você acessar essa aula posteriormente. Vem aqui comigo e olha só a quinta tese. Não é possível a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria nos delitos praticados com violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas e familiares. Essa quinta tese tem toda a vinculação com a tese anterior, mas aqui apareceu um elemento novo, bagatela imprópria. Como assim, professor, bagatela imprópria? Bagatela própria ou insignificância é a hipótese em que você tem um fato ali materialmente irrelevante. Então, você tem a aplicação do princípio da insignificância porque não houve um abalo significativo ao bem jurídico. Então, aquela circunstância já nasce indiferente, não é relevante ali para a tutela penal. Então, desde a origem, já é insignificante. A ideia da bagatela imprópria é o contrário. A ideia da bagatela imprópria é de que o fato ele nasce relevante, mas apenas se torna insignificante frente às circunstâncias do caso concreto. A pena torna-se desnecessária. É possível a gente cogitar, por exemplo, bagatela imprópria como uma hipótese de perdão judicial, num caso, por exemplo, que um pai, por exemplo, está conduzindo o veículo automotor
não toma a devida cautela, acaba se envolvendo num acidente de trânsito e o filho morre nesse acidente de trânsito. Essa dor do pai frente à perda do ente querido é muito maior do que qualquer sanção que possa ser imposta pelo juiz. Então, nesse caso, você aplica o princípio da bagatela imprópria. O perdão judicial, como eu mencionei, seria um exemplo previsto no Código Penal da aplicação desse princípio, onde você reconhece que foi praticado um fato relevante, mas pelo contexto a pena é desnecessária e insignificante. Isso nós não podemos também cogitar no âmbito aqui de proteção da Lei Maria da Penha. Se você tiver a prática de crime violento nesse contexto, não dá para cogitar nem bagatela própria, nem mesmo bagatela imprópria. Isso que você tem que ter em destaque aí no seu caderno, ok? A próxima tese que eu quero destacar para você, sexta tese, é que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher hoje é pública incondicionada. Inclusive, esse é o entendimento que aparece ali na súmula 542 do STJ. Antigamente havia uma discussão, qual que é a ação penal no caso de lesão corporal praticada contra a mulher nesse contexto aqui. Mas o STJ acabou adotando a seguinte posição: em todo e qualquer caso de lesão corporal, ainda que seja leve, nós aplicamos a regra de que a ação penal será pública incondicionada. Isso significa dizer que está dispensada a representação da ofendida. Não precisa da representação da vítima para ser deflagrada a persecução penal. Então, o Estado, tomando conhecimento dessa violência praticada contra a mulher, ele já pode apurar a prática daquele delito, instaurar um inquérito policial, o Ministério Público, convencido de que existiu o crime e tendo ali se convencido da autoria delitiva, pode oferecer denúncia. E a vítima não faz nada. Entendeu? Então, em crimes de lesão corporal, a ação penal pública incondicionada, entendimento pacificado pelo STJ. Antigamente tinha uma discussão grande a respeito da representação ou não, mas hoje está tranquilo esse ponto. A próxima tese aqui, sétima tese, ela vai dizer respeito ao seguinte: nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas. O que quer dizer isso? Aqui quer dizer que a vítima, a palavra dela tem um peso especial, principalmente porque nesse contexto de violência doméstica, muitas vezes não tem nenhuma testemunha, ninguém presenciou a prática daquele crime, somente estava na cena o agressor e a agredida. Então, nesse caso, a palavra da vítima tem um peso especial. Afinal de contas, ela estava sozinha naquele local, entendeu? Então, o juiz pode considerar isso para o decreto de uma sentença condenatória. Tudo bem? Claro, desde que ele verifique que essa palavra seja harmônica. Desde o primeiro depoimento até a oitiva dela em juízo, ela narrou as mesmas circunstâncias. Em nenhum momento a vítima titubeou. Então nós temos aqui a possibilidade de uma condenação. Inclusive, esse mesmo raciocínio, por curiosidade, vale para os crimes sexuais, porque muitas vezes você tem hipóteses na prática, infelizmente, de crimes de estupro, em que só a vítima está lá. E você não tem nenhuma outra testemunha no caso. Então, o STJ também traz esse raciocínio de que a palavra da vítima, nesse tipo de contexto, tem um peso mais significativo. Tudo bem? Como colocado aqui na tela, tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia no momento inicial ou até mesmo a condenação lá na sentença. Tudo bem? Próxima tese que eu trago aqui para você é a seguinte, oitava. Suspensão condicional do processo e transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha, súmula 536 do STJ. Então nós temos aqui mais um entendimento sumulado do nosso STJ e que vai trazer aqui a proibição da aplicação de institutos despenalizadores, como é o caso da transação penal, que aparece lá no artigo 76 da Lei 9.099, e o caso da suspensão condicional do processo,
que aparece no artigo 89 da mesma lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Isso aqui decorre de uma previsão que existe lá na Lei Maria da Penha, no artigo 41. O artigo 41 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, veda a aplicação da Lei 9.099. Então, por isso a conclusão do STJ, que não dá para cogitar esses benefícios aqui, na hipótese de uma lesão corporal praticada contra a mulher, na hipótese de uma ameaça praticada contra a mulher ou outro qualquer delito, entendeu? Então, muito cuidado, nenhum desses benefícios pode ser aplicado, nem a transação penal, que você aplicaria teoricamente para infrações de menor potencial ofensivo antes mesmo de ser deflagrada a persecução penal, antes mesmo de você ter uma acusação formal, oferecimento de denúncia, o Ministério Público ofereceria essa transação, não é possível, nem na hipótese de você já ter uma denúncia formal e ter os requisitos ali da suspensão condicional do processo, como, por exemplo, a pena mínima do delito ser igual ou inferior a 1 ano. Então, mesmo tendo esses benefícios, aliás, esses requisitos, não dá para aplicar em crimes que envolvam esse contexto aqui da Lei Maria da Penha. Tudo bem? Fácil? Ah, e toma cuidado com uma possível pegadinha aí para quem vai fazer, por exemplo, prova. Suspensão condicional da pena, que é o sursi, que aparece lá no artigo 77 do Código Penal e seguintes, aí dá para cogitar. O que é vedado aqui é a suspensão condicional do processo, tá bem? Sursi, suspensão condicional da pena, que é um benefício que aparece só lá na sentença para evitar que o agente venha cumprir uma pena de curta duração, isso dá para cogitar. Agora, a suspensão condicional do processo, não. Então, atente-se para esse detalhezinho. Show? Bom, a 9ª dica aqui, que é tese do STJ, que eu trago para você ter aí anotado, é a prática de crime ou de contravenção contra a mulher nesse contexto de violência ou grave ameaça no ambiente doméstico e da incompatibilidade disso com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o autor da súmula 588. Então, prática de crime ou contravenção contra a mulher com violência ou com grave ameaça impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva. Olha só que importante isso em termos de fixação da pena. Quando você estiver calculando a pena, passando pelo processo de dosimetria, que nós temos inclusive aulas aqui no canal que detalham todo esse processo, ao final você vai chegar num numeral, que será a nossa pena definitiva. Então, passou pelo critério trifásico, temos a pena definitiva. Com base nesse resultado, teoricamente, a gente poderia cogitar a substituição dessa pena privativa de liberdade por restritivas, se satisfeitos os requisitos do artigo 44. Então, que essa condenação, por exemplo, não seja superior ali a 4 anos, o crime não envolva violência ou grave ameaça contra a pessoa, o agente não seja reincidente, a substituição seja adequada e suficiente para a reprovação dessa conduta criminosa. Então, é isso que basicamente você tem lá no artigo 44. Acontece que não se pode cogitar isso no âmbito de crimes ou contravenções praticadas contra a mulher. Então, muito cuidado com isso. Esse benefício teórico de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como, por exemplo, prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade, não é possível, tá bem? Então, súmula do STJ, súmula 588, para você ter aí também guardado no seu material. Extremamente importante quando a gente pega e estuda essa parte de aplicação da pena. E a última tese que eu trago aqui, da Lei Maria da Penha, é a seguinte, para a gente fechar esse nosso encontro com chave de ouro. As medidas protetivas previstas na Lei 11.340 são aplicáveis às minorias, como transexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis, em situação de violência doméstica, afastado o aspecto meramente biológico. Lembrando que todas essas teses, elas estão referenciadas aqui nos slides, né? Se você quiser ratificar, confirmar esse entendimento, basta consultar esses julgados que estão aparecendo aqui nos slides que eu projetei para você. E, inclusive, isso foi julgado pelo STJ, é uma questão extremamente importante, porque o STJ está falando que a proteção dada pela Lei Maria da Penha não diz respeito ao sexo feminino,
e sim ao gênero feminino, que é algo maior, mais amplo, não limitado tão somente a um aspecto meramente biológico. Há vários precedentes, inclusive considerando mulher trans como sujeito passivo da Lei Maria da Penha, tá? É perfeitamente possível que mulher trans seja ali vítima de um crime dessa natureza que a gente está estudando. E perceba, o STJ ele vai por uma linha de abordagem de gênero e não sexo meramente biológico. Isso é algo muito importante, essa forma como se tem se inclinado a jurisprudência no âmbito de proteção da mulher vítima de violência doméstica ou familiar. Então, essas seriam as 10 teses a serem tratadas nesse encontro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de esmagar um like aqui, deixar um comentário registrado, uma sugestão de novo tema para a gente tratar aqui no canal. Um forte abraço e até uma próxima.